Ora, eu espero que a seguir também publiquem os resultados na internet para sabermos realmente a vossa análise. Também fiquei curiosa agora. Portanto, já temos aqui então a Escola Profissional de Almada. De seguida será a Escola Secundária do Agrupamento de Escolas João de Deus, Faro. E eu volto só a reforçar o pedido de tentarem não virar a cara ao microfone. Eu sei que é difícil. Obrigada. Bom dia, nós viemos da Escola Profissional de Almada e viemos com o tema isolamento térmico de habitações. Primeiro, este projeto engloba-se na nossa disciplina de Físico-Química, no módulo de Termodinâmica. O segundo objetivo do nosso projeto é analisar a eficiência energética das casas na cidade de Almada. Depois, relacionar estes dados com a emissão de CO2 na cidade. Estas referências servirão para enquadrar a Almada quanto à sua energia e poluição emitida. Questões a desenvolver. Quais os gastos energéticos para aquecimento de casas bem e mal isoladas termicamente? Quanta energia térmica é perdida na cidade de Almada? E quanto equivalem essas perdas em emissões de CO2? Para responder às questões anteriores, estamos a estudar diferentes tipos de materiais para saber qual o melhor isolante térmico. Estudamos também o fluxo de calor, consoante a espessura e os tipos de materiais, e determinamos também a energia térmica perdida na nossa sala de aula. Esta fotografia foi tirada no Laboratório de Física e Química, enquanto estudávamos o fluxo de energia. Com este estudo, nós pretendemos estimar a energia perdida nas casas de uma rua de Almada e também nas casas inteiras de Almada, e com isso pretendemos converter essa energia perdida em CO2. Como podem ver, nós trouxemos uma das caixas de exemplo. Neste caso, este material será esferovite. Nós fizemos dois tipos de experiência, com uma luz interna e uma luz externa. Normalmente as luzes externas seriam para estudar a absorção de luz. E dentro nós conseguimos tentar fazer um teste da variação da temperatura nos vários tipos de materiais. Usámos o Arduino, onde tínhamos os nossos sensores, e assim pudemos estudar os vários comportamentos nos vários tipos de materiais. E é só. Obrigada. Temos a seguir a Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de João de Deus, de Faro, e a escola seguinte será o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. Muito bom dia a todos. É muito bom estar aqui presente hoje. É muito bom estar aqui presente para vos apresentar as nossas interessantes propostas. Eu sou João Pedro, este é o meu colega Luciano, Filipe e Gonçalo. Nós somos de Faro, do Algarve. Faro é a capital do Algarve. Faro é uma cidade que tem cerca de 60 mil habitantes. E nós hoje vamos falar-vos de energia, vamos falar-vos de sustentabilidade, vamos falar-vos de poupança. As nossas duas ideias e propostas são candeeiros LED e time control.
E, sem mais demoras, vamos começar já a apresentar as nossas duas boas ideias. A primeira, candeeiros LED. E para vos falar mais dos candeeiros LED, dou a palavra ao meu colega Filipe. Obrigado. Estes são os atuais candeeiros da nossa cidade, em Faro. Como podem ver, são bons candeeiros, colocados em sítios estratégicos e muitos deles ainda em ótimo estado. Mas, como vocês sabem, a tecnologia evolui, tal como a nossa preocupação ambiental e ecológica. Mas nós não vamos falar do exterior dos candeeiros, nós vamos falar, sim, do seu interior, a lâmpada. A nossa ideia é substituir todas as lâmpadas antigas incandescentes por novas lâmpadas LED. E os LEDs têm várias vantagens, como serem de baixo consumo, serem mais resistentes e terem um maior tempo de vida. Como podemos observar nesta imagem que vem a seguir, retirada de um catálogo no supermercado, observamos algumas das diferenças relativamente ao consumo de energia entre uma lâmpada LED e uma incandescente. Enquanto uma lâmpada LED gasta cerca de 3,5 watts, a mesma lâmpada, mas incandescente, gasta 26 watts, cerca de 7 vezes mais. Podemos assim concluir que a lâmpada LED é a melhor opção, mas também é verdade que os LEDs são um bocado mais caros do que as lâmpadas normais, mas o seu retorno é muito grande a curto e médio prazo. E esta é a nossa primeira proposta. Obrigado, Filipe. Nos inquéritos que fizemos aos habitantes de Faro, os farenses, 88% dos inquiridos disseram que gostavam de ver candeeiros LEDs na cidade. E claro que gostavam de ver. Luz LED, candeeiros LED, é o futuro. Imensas cidades já têm, como Lisboa, como o Porto, como as grandes cidades internacionais, como as grandes capitais mundiais, já têm candeeiros LED e projetores LED. Os projetores LED, por exemplo, é para iluminar os monumentos ou para iluminar as câmaras municipais. E eles têm candeeiros LED e projetores LED porque são rentáveis. A nossa segunda ideia também está direcionada para o futuro. Está direcionada para a ecologia, para a poupança. Time control. Para falar mais sobre este assunto, passo a palavra ao meu colega Gonçalo. Obrigado. No que consiste o time control? Ao conduzir, por vezes, ficamos estressados quando estamos parados no vermelho. Mesmo não conduzindo e apenas estando ao lado do condutor, ficamos fatigados com o tempo de espera. Nunca se sabe quanto tempo dura o vermelho ou quando poderá ficar verde. É esta a nossa proposta. Colocar time control nos semáforos para que os cidadãos saibam quanto tempo falta e assim pouparem minutos preciosos. Mas a nossa segunda ideia está também interligada à nossa primeira ideia. O perfeito era também colocar LEDs nos semáforos. A poupança de luz seria colossal e tanto os pedestres como os condutores poderiam ver com maior clareza os semáforos, mesmo em dias de maior claridade. O time control é o futuro e nós queremos o futuro para a nossa cidade. E esta é a nossa segunda proposta. Obrigado, Gonçalo. Nos inquéritos que nós fizemos à nossa cidade, aos nossos habitantes da cidade, 100% dos inquiridos disseram que gostariam de ter time control. E claro que gostariam de ter. Time control é fascinante. Com o time control é possível ver quanto tempo falta para a mudança de semáforo e assim podermos fazer imensas coisas que nós não iríamos fazer se não soubéssemos o tempo que tínhamos de esperar. Sabemos que o time control não é algo novo, não é algo recente, mas muitas cidades têm. E como o meu colega disse, a nossa cidade ainda não tem. E é por isso que nós propomos. Agora, para acabar, muito rapidamente, o meu colega Luciano vai-vos explicar como é que os LEDs podem ser menos poluentes e mais ecológicos. Então, LED é um componente elétrico semicondutor, ou seja, é um diodo emissor de luz, é a mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Como já vimos, uma lâmpada LED consome menos energia, pois é de baixo consumo. Quanto menos o consumo elétrico existir, menos energia as centrais elétricas irão gastar, libertando assim menos poluentes, como é o caso de CO2, para a atmosfera.
Por isso é que os LEDs são cada vez mais usados, tanto em televisões, como em faróis para os carros, como em tantas outras coisas do nosso cotidiano. Por isso é que os LEDs é desta forma que os LEDs são mais ecológicos, e é por isso que nós queremos ter LEDs na nossa cidade, pois assim nós teríamos o maior desenvolvimento urbano com sustentabilidade. Obrigado, Luciano. Então, espero que tenham ficado com uma ideia mais clara do que nós propomos e que tenham concluído que LEDs é o futuro. E não apostar em LEDs é definitivamente estar a apostar no passado. Atualmente, nós temos a ajuda dos nossos parceiros, a Câmara Municipal de Faro e o IGOT, e estamos a participar num concurso, que é feito um projeto feito a nível nacional, que é o Nós Propomos. E se a nossa ideia, se o nosso projeto seguir em frente, nós iremos colocar luzes LEDs e o time control nos semáforos da nossa cidade em Faro. Com estas ideias nós esperamos ajudar muito a população no seu dia-a-dia. E é por isso que nós propomos, e o que nós propomos é novas luzes. Obrigado. Uma ideia que ainda por cima me fez lembrar que estamos no Ano Internacional da Luz, portanto, também ainda podem propor para juntar a esta comemoração. Ora, de seguida chama então o agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento e, exatamente, não me estou a confundir, e a próxima escola, depois do Entroncamento, será o Colégio Luso-Francês do Porto. Obrigada. Bom dia. O agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento insere-se no concelho do Entroncamento, uma cidade portuguesa pertencente ao distrito de Santarém, região centro. O município é limitado a leste pelo município de Vila Nova da Barquinha, a sul pelo município de Agulgã e a oeste e norte pelo município de Torres Novas. O entroncamento deve o seu nome ao facto de aí entroncarem duas linhas de caminho de ferro, a linha norte e a linha da Beira Baixa. O desenvolvimento do entroncamento está, assim, intimamente ligado aos caminhos de ferro. O concelho é atravessado pela Ribeira de Santa Catarina, embora a maior parte do curso dentro da cidade seja subterrâneo. Este curso tem origem no concelho vizinho de Torres Novas, onde a água é limpa. Contudo, devido à falta de consciência da importância da qualidade de ar por parte dos três municípios que o Ribeira atravessa, Torres Novas, Entroncamento e Gulgã, a água, ao entroncar na ribeira da Ponte da Pedra, que posteriormente desagua no rio Tejo, chega aí já poluída. A cidade conta com o Parque Verde do Bonito, a maior área verde que a cidade possui, e algumas ciclovias na zona norte do concelho. A população pode contar ainda com uma biblioteca situada num pequeno edifício partilhado com diversas entidades, que é o caso da Junta de Freguesia, nomeadamente esta, pronto. É neste enquadramento que surgem os nossos 4 projetos, que contam desde já com 2 grandes parcerias, a Câmara Municipal do Entroncamento e a CP. Já foi criado e lançado o nosso blog do projeto, que vos convidamos a visitar. O link encontra-se na página do projeto. Portanto, estão a trabalhar neste projeto todos os alunos de Geologia do 10º ano da nossa escola secundária, sob a orientação da professora Marta Azevedo. A turma está dividida em 4 grupos, como já referi, e os temas foram escolhidos depois de identificados os problemas. O primeiro grupo apresenta uma proposta para a alteração da localização da Biblioteca Municipal. O segundo fala acerca da mobilidade urbana. O terceiro fala também acerca da qualidade da água do Parque do Parque do Bonito, que é a área verde maior que temos na nossa cidade. E o último, o quarto grupo, relaciona o ruído proveniente com a estação de caminho de ferros do entroncamento. Portanto, o meu grupo fala acerca da Biblioteca Municipal do Entroncamento. Uma vez que a nossa cidade possui uma população juvenil tão elevada e é visitada e escolhida como a cidade para as pessoas trabalharem e para os alunos irem estudar, porque as outras cidades em volta não são de todo tão boas quanto o Entroncamento, achámos por bem que deveríamos ter uma biblioteca convidativa.
Possuímos sim uma biblioteca, no entanto, esta não é nada convidativa. Para terem noção, falámos com várias pessoas adultas, como crianças e pessoas da nossa idade, que referiram que nunca tinham visitado a biblioteca da cidade. Esta situa-se numa praça bastante frequentada por veículos e onde se realizam as festas da cidade na altura dos exames. Por essa razão, os alunos sentem a necessidade de se deslocar até Torres Novas, que, como já disse, é uma cidade vizinha do entroncamento, mas isto é um pouco incómodo, uma vez que os pais encontram-se a trabalhar e a maior parte dos estudantes não possuem carta e os que possuem não têm carro. Portanto, para adicionar a este problema, existe ainda o facto de o edifício da biblioteca ser partilhado com a entidade pública, que eu já referi, que é a Junta de Freguesia. Por essa razão, situa-se num primeiro andar. Ao chegarmos à biblioteca, reparamos que se trata de uma única sala, para terem noção, muito mais pequena que este auditório, a qual encontra-se com divisões feitas através de mobiliário muito antiquado. Por essa razão, se estiverem a acontecer atividades lúdicas com crianças, idosos ou outras idades, uma pessoa que queira estar ao lado a navegar na internet, para trabalhos, a estudar ou a trabalhar, não consegue devido ao barulho. E adiciona-se ainda o barulho que se ouve na rua, porque a biblioteca possui pouca insonorização. No entanto, o maior problema que encontramos ao falar com a Câmara Municipal do Entroncamento é relativo aos custos de manutenção. Existe pouca entrada de luz natural, possuímos apenas 3 janelas na biblioteca e por essa razão torna-se necessário que se tenham que ligar as luzes artificiais. Existe apenas um único interruptor e por essa razão não se pode escolher quais luzes temos de acender, ligam-se todas. O problema que a Câmara encontra nisto é que se tem que gastar bastantes verbas essas que são desnecessárias e em vão, uma vez que, como já disse, existe uma fraca afluência do público. Por essa razão, o nosso problema era relativo à biblioteca, a deslocar a biblioteca para outro local. Passo agora a minha palavra ao meu colega. A nossa solução foi mudar a localização da biblioteca e foi então que surgiu a oportunidade de restaurar um edifício que outrora foi uma escola e é um edifício muito amplo e muito imponente, o que era ideal para fazer uma biblioteca. É rodeado de vários espaços e casas e tem zonas verdes. Os espaços exteriores serviriam para fazer serviços públicos como papelarias, cafetarias para as pessoas, para cativar as pessoas a poderem ir à biblioteca. Este projeto tem, com a ajuda de um arquiteto e a Câmara Municipal de Entroncamento está com interesse nele. As cafetarias e as papelarias serviam para cativar as pessoas a virem à biblioteca. Antes de mais, bom dia, eu sou a Rita e ela é a Joana e vamos então começar com a apresentação do nosso trabalho que tem como tema Barreiras Arquitetónicas, Cidadãos com Necessidades Especiais. Para este trabalho selecionamos alguns problemas tais como a inexistência em algumas zonas da cidade de rampas de acesso para cidadãos com mobilidade reduzida e também de informações em braille. Com isto pretendemos resolver estes problemas e assim melhorar a qualidade de vida destes cidadãos, pois na nossa opinião estes merecem o mesmo tipo de facilidades que os restantes cidadãos. Após um passeio pela cidade do entroncamento, foi possível a observação de alguns problemas, como o facto do pavilhão municipal do entroncamento não se encontrar devidamente preparado para receber cidadãos com dificuldades visuais e motoras, devido à inexistência de rampas nas bancadas que são constituídas por inúmeras escadas. Outros problemas estão nas paragens do autocarro, onde se encontram os horários destes mesmos, pois não se encontram traduzidos em braille, o que impossibilita a sua leitura a uma pessoa invisual. Também alguns destes autocarros não se encontram devidamente equipados para uma pessoa com mobilidade reduzida. E para terminar, verificamos a inexistência de caixas multibanco com uma altura adequada que permita aos cidadãos que possuem cadeira de rodas a sua utilização de uma forma autónoma.
É importante também referir que este é um projeto que conta com o apoio da Câmara Municipal do Entroncamento, que nos ajudou e também que ofereceu apoio e pediu colaboração dos cidadãos na identificação dos novos problemas. Bom dia. O Parque Verde do Bonito é um espaço de lazer e convívio situado no concelho do Entroncamento. Inclui uma albufeira de água artificial, provavelmente alimentada pela Ribeira de Árgia. O aparecimento de certas espécies vegetais fazem antever uma eutrofização nesta área. E o aparecimento de peixes mortos e a cor da água indicam-nos que esta provavelmente se encontra poluída. Escolhemos tratar a albufeira, uma vez que, na nossa opinião, podia ser melhor usufruída. Pretendemos que se torne num local de interesse para todas as pessoas, posicionando o entroncamento num lugar superior do ponto de vista do turismo. As nossas principais questões são: será que esta poluição se deve ao facto das águas da albufeira estarem paradas ou estará a água da ribeira que alimenta a albufeira poluída por passar por um complexo urbano? Assim que dermos respostas a estas perguntas, vamos passar para o nosso projeto propriamente dito. Isto é, fase 1, purificar a água da albufeira. Fase 2, criar um ponto de interesse para toda a população naquele local, através do aproveitamento da albufeira para a construção de uma praia fluvial no entroncamento. Bom dia. Um dos possíveis problemas que podemos estar a enfrentar na nossa cidade é o problema do ruído. O Entroncamento é uma cidade de grande importância ferroviária, tendo um grande papel na história dos caminhos de ferro portugueses. Para tal, resolvemos aprofundar os nossos conhecimentos acerca deste possível problema. Após algum estudo, percebemos que algumas pessoas que residem perto da estação de comboios se queixam do barulho sonoro que estes fazem. Assim, com este trabalho pretendemos, de início, medir os decibéis emitidos na estação do Entroncamento, concluindo se estes são ou não prejudiciais para a nossa saúde. Caso sejam, o nosso objetivo é tentar encontrar uma solução para este problema, para o bem não só da cidade, mas também dos seus residentes. Realizámos algumas pesquisas e descobrimos que, de acordo com a OMS, o ouvido humano só deve suportar até cerca de 55 decibéis, sendo que valores superiores a este poderão causar graves problemas a nível da saúde. Cerca de 17% da população portuguesa vive em zonas sobrepostas ao ruído, visto que o barulho intenso é algo que faz parte do cotidiano das cidades urbanas. Não devemos deixar este problema passar despercebido e, para tal, devemos começar por realizar as seguintes etapas. A medição com o devido equipamento da energia libertada pelas zonas identificadas. Depois, desenho do mapa de ruído. E, por fim, identificar o terreno e a fonte do ruído. Obrigada. De seguida teremos o Colégio Luso-Francês do Porto e a escola seguinte será a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas de Linda-a-Velha. Bom dia, meu nome é Joana, esta é a Mariana e o Miguel e nós viemos representar o nosso grupo do Porto, que é no total constituído por 9 pessoas, do Colégio Luso-Francês no Porto. O nosso tema é, como podem ver, Walkability, avaliação da qualidade pedonal urbana. Pronto, o nosso projeto surgiu depois de alguma pesquisa e lemos alguns documentos que nos levaram a verificar os factos que estão em cima, que por cada 10.000 cidadãos europeus, 60% vivem em meio urbano, a circulação rodoviária urbana contribui com 40% do total de dióxido de carbono emitido para a atmosfera e com 70% total de todos os outros poluentes atmosféricos. Pronto, como acho que é do conhecimento geral, sabem que
cada vez mais há pessoas a ir dos meios rurais para meios urbanos, o que leva a que uma previsão no futuro de que estes valores que estão aqui apresentados vão piorar ainda mais. Pronto. O White Paper é um documento feito pela União Europeia, com contribuição de vários delegados, que no fundo mostra cenários que, como o nome indica, até 2020, esta situação. Pronto, facilmente conseguimos perceber que os transportes são um dos maiores desafios a adotar no que respeita à redução de gases com efeitos de estufa e de outros poluentes e também na redução do ruído ambiental. E para conseguirmos resolver este que é um dos maiores desafios, temos que adotar planos de mobilidade sustentável que implicam, neste caso, a adoção de transportes menos poluentes, diminuindo os impactos ambientais, e a adoção de formas alternativas de deslocação urbana, a mobilidade pedonal. Assim, é daqui que surge o nosso projeto do Walkability, que já está a ser utilizado em muitos países europeus, que é a avaliação da qualidade pedonal urbana, e que trata-se, no fundo, de tentar incentivar as pessoas, dando-lhes as melhores possibilidades nas ruas, de terem umas ruas com boas condições para andarem e para elas conseguirem desfrutar, no fundo, da nossa cidade do Porto de uma forma melhor e incentivá-las assim a tomar esta opção de andar a pé. Então pronto, no seguimento do trabalho desenvolvido por colegas nossos, estamos a avaliar a qualidade pedonal do Amial, zona onde se localiza o nosso colégio. Este projeto pode ser aplicado a outras zonas, nomeadamente a Baixa do Porto, que é uma zona emblemática. Vamos agora enumerar um conjunto de características da nossa zona de estudo, tendo em conta a sua localização periférica. Então, antes de mais, o Amial é uma zona periférica antiga da cidade, servindo essencialmente como dormitório. As pessoas trabalham noutro tipo de zonas e regressam a esta localidade para pernoitar. Falamos ainda da construção em altura não qualificada, numa zona onde existe confluência de transportes. As zonas não tão periféricas convergem nesta localidade, em vias que possuem a escala de automóvel, ou seja, isto é como uma barreira urbana numa zona essencialmente residencial. Falamos numa zona que se baseia em serviços de proximidade. Essencialmente na antiguidade, basicamente o comércio era constituído por comércio familiar, padarias, mercearias, farmácias e lavandarias. Tem mudado, mas não num todo. Falamos em infraestruturas com movimentos pendulares, como quem diz, é uma zona de chegada e de partida, que, portanto, tem uma função no dia-a-dia e não como pernoitar ou servir de dormitório. Daí o facto de ter que haver infraestruturas como alugueres de carros ou hotéis para tais funções. Falamos ainda de uma zona onde houve uma deslocalização do polo universitário que se situava no centro do Porto e que agora se situa no Amial. Ou seja, houve um aumento da população jovem, novos empreendimentos de qualidade superior. Concluindo, o Amial é uma zona da cidade que cresceu por reação, ou seja, por necessidade, de acordo com as necessidades da população. Ou seja, as estruturas verdes e equipamentos de lazer são escassos. Então, o que pretendemos fazer? Avaliar a qualidade das ruas urbanas de uma área específica da cidade, tendo como base escalas de análise qualitativas, e aplicar o índice de penalidade de forma a quantificar os dados analisados. O que é este índice de penalidade? Então, em baixo tem várias dimensões, e o que fazemos é, por exemplo, para a sombra, estudar o que é agradável e o que não é agradável. Por exemplo, muita sombra é agradável e quantificamos como bom. Ou seja, depois disto, transformamos os valores quantitativos num código de cores que facilmente pode ser mapeado. Elaboramos uma matriz de pontos fortes e pontos fracos de cada rua e resumimos medidas de intervenção nas vias analisadas de forma a aumentar o nível de confronto e qualidade pedonal. Depois, à direita temos a vermelho a parte que nós mapeamos e já está analisada à volta do nosso colégio.
As ruas, quando ficamos de vermelho, amarelo e verde, tendo em conta que o vermelho é alto risco e desagradável, amarelo é risco médio e pouco apelativo, e verde de baixo risco e apelativo, ou seja, as ruas que nós consideramos ideais. Assim. Pronto. Por exemplo, esta é a Rua da Telheira. Vimos que é uma rua amarela, ou seja, apesar de ter passadeiras em bom estado e bem conservadas, também tem má qualidade no pavimento e raízes e mal limpo, portanto consideramos uma rua amarela. Depois listamos os pontos fortes e pontos fracos de cada rua e no fim, através dos pontos fracos, vamos propor melhorias para esses pontos fracos e no fim ter um mapa de ruas todas pintadas de verde. Prontos, obrigado. Chamo então a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas e, se não me engano, será a última, uma vez que temos 2 grupos que vão chegar mais tarde e que ainda não se conseguiram juntar a nós. Entretanto, chegarem, fazemos outra apresentação.